Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 12 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos envolver a nossa irmã Lígia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois, a nossa querida Cecília irá fazer uma rápida recapitulação do capítulo 12, titulado Preparação de Experiências. Mas vamos iniciar agradecendo ao nosso Deus Pai. Deus Pai de sabedoria e bondade, somos gratos por podermos estar mais uma vez aqui nos estudos dessa doutrina consoladora. Nos fiamos na promessa de Jesus, que onde estivessem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria aqui conosco. Sendo assim, Jesus amigo, Jesus mestre, Jesus nosso irmão mais velho, amplia o nosso entendimento para que possamos reter essas lições tão importantes e abra o nosso sentimento para que possamos não só entender, mas sentir e também viver. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Querida Cecília, recapitule, por favor. Boa noite. Boa noite. Entrando no Instituto, Alexandre apresenta André a um dos assistentes lá da instituição, Josino, e que se dispôs a auxiliar André em tudo que ele precisasse, em todos os conhecimentos que lhe interessassem. E eles saíram caminhando naquele ambiente educativo, até que em determinado momento eles veem num pedestal iluminado 2 estátuas assim maravilhosas. Elas representavam o corpo de um homem e um corpo de mulher, mas de uma condição perfeita. Ali, eles observando com maior detalhe, viram que todos os órgãos estavam perfeitamente demonstrados. Os sistemas e principalmente as glândulas também estavam ali registradas daquele corpo, mas um corpo feito assim, dentro de uma perfeição assim, enorme. E como eles tinham um dispositivo elétrico, eles também passavam assim, o calor e uma posição vital. Ele estava como se tivesse vida e calor. Essas imagens realmente deixaram todos maravilhados. E Alexandre comenta, né, que daí se pode tirar a importância que a espiritualidade superior dá à formação do corpo dos reencarnantes. A importância de ter tudo minuciosamente planejado, visto e tratado. Alexandre aproveita também para lembrar a André a necessidade que devemos ter de respeito e cuidado com o nosso corpo. Que isso era fundamental, esse respeito e cuidado, porque o corpo carnal, ele registra como sendo a maior graça de Deus Pai para a pessoa humana, para o encarnado, é o seu corpo. E ele entendendo também as preocupações que passavam pela cabeça de André, ele explicou que aqueles que, depois da morte, eles ficavam ainda numa situação de queda, ligados a um círculo inferior, esses, para reencarnar, eles tinham necessidade de muita intercessão em benefício deles, assim também como corações amados para poder auxiliá-los numa reencarnação. Quanto àqueles que estavam
reencarnado e tinham suas quedas decorrentes do próprio processo, esses não. Esses, depois que morriam, eles eram atendidos pelos os espíritos benfeitores que estavam na crosta, já dispostos e preparados para atendê-los. Muito bem, vamos nós então, retomando. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara, analisava, melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Rebuscar, procurar. Passei então a observar detidamente os modelos masculinos e femininos, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino. Quem é Josino? Pousou a destra, a mão direita de leve nos meus ombros e falou: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Ai, gente, fiquei com tanta inveja do André Luiz. Olha, tu imagina você olhar para um manequim desse, luminoso, aonde todos os órgãos, artérias, tudo distribuído, tudo luminoso. Pô, gente, imagina uma aula dessa. Porque a gente pega aquele plásticozinho meio acinzento, aquela coisa meio sem graça, a gente tenta dar o cérebro, né? Mas imagina esse tipo de material. Então, nós já vimos aqui na Terra agora, recentemente, aqueles bonecos, aqueles bebês que tu jura que é real, né? E tem também um artista, na Europa, não me lembro, ele coloca cabelo por cabelo. Tu olha, tu jura que é um ser humano. Mas isso é a parte externa. Então, olha a tecnologia, né? A arte. Eu tenho certeza que vai chegar um dia também que nós vamos ter essa arte para que a gente possa fazer um estudo melhor. Porque a gente sabe que estudar anatomia sem ver é complicado. Né? É muito complicado. Então, a Lígia, que é da área da saúde, é médica, ela vai falar um pouquinho para a gente, mas é complexo. Mas como a Nair vai editar, né, Nair? A Nair, a nossa irmã que edita, a Lígia vai explicar e a Nair vai estar jogando as imagens. Então, para quem for assistir em casa, vai ficar legal, porque vai ter os slides. Porque como ele vai fazer esse passeio, ele vai olhar para esses dois manequins, como ele diz, tem até temperatura, é quente. Lembra disso? Né? É interessante ele falar. Então, para quem está em casa, vai poder ver alguns slides, algumas imagens dos órgãos que ele vai citar aqui, tá bom? Bora lá? Então, ele convida para que ele possa se aproximar das criações educativas, porque está ali para nos ensinar. Ele diz, você lucrará muito observando de perto. Então, para de perguntar, André, vai lá olhar, né? Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas, um corpo masculino e um corpo. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica, né, do grego antigo, de sabor antigo. Então, pensa o corpo perfeito, tudo no lugar, musculatura, tudo certinho. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. E olha que aqui nessa época já se estudava sobre os cadáveres. Nessa época aqui deles, na faculdade, será que não tinha? Lá os... Já tinha, né, senhora? Já tinha, eles já faziam, né? E ele diz assim,
que ele nunca pegou nada igual. Porque quando você pega um cadáver lá no laboratório, você vai fazer anatomia, normalmente por conta do formol, já está escurecido, seco, né? É desagradável, né? Aqui não, ele diz que é luminoso. Por isso é que ele diz, olha, e olha que ele também era médico, fazia cirurgias, né? Então, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana, imóvel, a qualquer coisa divinal. Imagina olhar para esse manequim e dizer algo assim, divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minúcias fisiológicas. Nunca viu. E ele é médico, tá? Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Desde o frontal, que é a testinha, ao ligamento anular do taço, lá no pezinho, daqui até lá. Viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular, quem lembra que parte é essa? Orbicular, muscular das pálpebras. Olha, muito bem. Localizado na zona orbicular, muscular das pálpebras, tá? No triangular dos lábios. Olha o detalhe. No grande peitoral. No pequitíneo. Vocês lembram? O músculo da coxinha. Bem miudinho, né, lá dentro da virilha. Nas eminências tenar, lembra do tenar, qual é? Tenar e hipotenar. Olha aí, tenar, mãozinha, essa parte aqui, olha, de fora, essa coisinha gordinha. E o potenar? Pequitinho, o que é? É um músculo pequeno que tem na virilha, bem pequenininho. Então, vamos lá. O grande peitoral, esse é fácil. No pequitínio, a nossa lista já falou que é próximo na virilha, né? Músculo bem pequenininho, músculo da coxa, a parte interna. Nas eminências tenar e hipotenar, que é o quê? Na mão, fica nas laterais, assim, da mão, da palma da mão. Pronto. Fala até o extensor dos dedos. Que fica agora na parte dorsal da mão, que puxa os dedos para ficarem em extensão. Muito bem. Eram o quê? Eram mais brilhantes. Você está vendo? Então, é assim, dava-se para distinguir, né, de forma separada. Imagina ter uma aula dessa. Ai, eu queria tanto esse laboratório. Jesus, me leva à noite para lá, né? Já pensou uma aula dessa? Mais brilhantes, então. Do exame de superfície, passei a observações mais profundas, porque ele estava ali na parte superficial, falando da musculatura, né? Agora vamos para as partes mais profundas. Identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática. Agora, Chico fez medicina? Chico fez medicina? Não. Isso aqui é uma obra psicografada, tá? Você está vendo os detalhes? Ele só tinha um quarto primário. E lá em Pedro Leopoldo não tinha biblioteca. E não tem ainda. Agora tem o poderoso Google. Na época não tinha, não. Entende o que é uma obra mediúnica? Vamos lá. E ele fala circulação linfática.
é que faz o retorno da linfa. E sanguínea, né? Que são os vasos, tem de sangue e de linfa. Os vasos linfáticos, a linfa é um líquidozinho incolor. Isso. Né? E o sangue é aquela mistura de glóbulos vermelhos e brancos. Então, olha só, é representativa da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos. Eles vibravam, pensa, para demonstrações educativas. Então, os rins estavam funcionando, o coração estava funcionando, o sistema digestório estava funcionando, o pâncreas estava funcionando, os pulmões, eu acho que estava até respirando, gente. Sistema linfático ali. Sistema linfático, o sangue, já arterial pensou? saindo do coração, indo, o venoso voltando mais escurecido, porque o arterial tinha oxigênio, ia mais clarinho, mais vermelhinho. O venoso devia vir mais acinzentado, a linfa bem clarinha, transparente. Gente, que maravilha é isso, né? Olha lá. Os vasos para o sangue venoso, que a Lígia já explicou, apresentavam-se em luz acinzentada. Ao passo que as regiões do sangue arterial, e aí ela vai explicar de novo, tá? Pra gente. Eu estou vendo se vocês estão ligados. Estou vendo. A Lígia vai explicar novamente. Olha só como ele coloca aqui, ó. Os vasos para o sangue venoso, ela vai explicar. Se está aqui, a gente vai ter que aprender, né? O sangue venoso apresentava-se em luz acinzentada. Vamos nós. Ao passo que as regiões de sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. O sangue arterial é bombeado pelo coração, cheio de oxigênio, que vai levar, vai nutrir o corpo. Vai pelas artérias que pulsam, empurrando esse sangue que vai nutrir o corpo. Cheio de oxigênio. Chega até as extremidades, aí vem os capilares, ele se divide em pequenos vasinhos, faz a troca de oxigênio, os tecidos recebem e volta a gás carbônico, aí pelo sangue venoso, que vem pelas veias e vai chegar até o coração, que manda na pequena circulação para o pulmão absorve o oxigênio e volta já com o sangue limpo que sai pelas artérias. Por isso que o sangue arterial está saindo vermelhinho, cheio de oxigênio, vermelho encarnado, e ele volta acinzentado, trazendo as toxinas, gás carbônico. E ele devia ver até a troca nos capilares, quando chega naqueles vasos bem fininhos na extremidade. Isso devia ser perceptível aqui nesse... Gente, que perfeição, né? Que perfeição. Que arquiteto espetacular. E a gente é bom destruir essa construção, né? E tem gente que não acredita em Deus, fala que é fruto do acaso, que foi a evolução da espécie, uma coisa projetada dessa, com essa maestria. Né? Como é que alguém pode pensar nisso? Não tem como. E alguém da ciência. Porque normalmente quem nega é alguém da ciência. Surpreendido, André Luiz rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Porque, olha só, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre, o corpo, para as nossas aquisições eternas. Porque nós encarnamos, ganhamos um corpo físico, para quê? Para ficar desfilando aqui? Para brincar de certificado? Brincar de casinha? Brincar de casamento? Brincar de ser mãe, de ser pai? Isso tudo é meio. Mas qual é o propósito? Né? Por que eu nasci? O que eu tenho que fazer? Não é verdade? Então é isso que a gente tem que parar e pensar. Então, o corpo físico está encarnado, ele me dá uma oportunidade de evolução, de me moralizar, de me tornar um humano melhor. É isso. De aprender a maior lição. Por isso que Jesus resumiu em um novo mandamento.
Porque quando a gente fala de mandamento, Moisés recebeu o decálogo com 10 mandamentos. Depois, os grandes sábios do judaísmo disseram que os 10 poderia ser resumido em 2. Porque entre o 10 e o 2, houveram muitos estudiosos que foram, dentro da cultura, que foram construindo novos mandamentos, e chegou a 600 e tantos mandamentos. E aí o povo dizia, olha, é muito difícil ter que aprender todos esses mandamentos. Aí a intelectualidade do judaísmo se reuniram e disseram, não, mas tudo isso pode ser resumido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí houve uma nova divisão. E quem era o próximo? Então tinha um grupo do judaísmo que dizia, não, o próximo é só o meu irmão judeu. E tinha um outro grupo que dizia, não, meu próximo é meu irmão judeu e os meus irmãos gentios também. Aqueles que não são judeus também são meus irmãos. Então houve uma nova divisão. E aí vem Jesus e nos dá um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto, então nós nascemos para aprender esse mandamento. Só isso. E a gente está aqui, a gente estuda, né? Para a gente aprender a amar. Porque nós ainda estamos no movimento da troca, né? É tão bom estar com quem é meu espelho, com quem pensa como eu penso, gosta do que eu gosto, faz do jeito que eu quero e obedece. Ah, como é bom ter quem nos obedeça sempre, né? Faça isso, faz. Faça isso, fez. Pronto, maravilha. Né? Não é assim que a gente quer? Marionetes na nossa vida? A gente não quer pessoas que tenham personalidade, pessoas que têm gosto. A gente quer que faça do nosso jeito, né? A gente não respeita a individualidade. Por isso a dificuldade de relação, né? Vamos lá. Mais ainda, impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco. Tem uma nota, mas que também não esclarece, e ali já vai explicar para a gente. O tronco celíaco, ele é uma artéria que nasce da aorta abdominal. A aorta é a artéria calibrosa, ela sai do coração, desce para a região do abdômen, e na região do abdômen sai o tronco celíaco, que dali vão nascer artérias que vão alimentar o estômago, o intestino, pâncreas, baço. São as artérias dos órgãos do sistema digestório. É um tronco calibroso que sai da aorta e irriga o sistema digestório. Leva o sangue arterial cheio de oxigênio para ela. Olha aí que lindo, né? Então esse é o tronco celíaco. A maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superiores. Aí são as veias. E inferiores, né? Tem veia cava que está retornando para o coração superior e a inferior. E as jugulares, que vêm aqui, são do pescoço, são veias. Tem artérias e veias aí. Ele estava falando da artéria, tronco celíaco, agora ele está falando da veia, que traz aquele sangue de volta para o coração. São todas veias calibrosas. Das artérias e veias axilares da veia porta. Veia porta já é do fígado. Também a artéria do tronco celíaco estava indo com sangue, a veia porta está voltando com sangue venoso. Da veia porta, das artérias esplênica, né? É que vai para o baço, sai do tronco celíaco, vai para o baço. E mesentérica superior. Que vai do tronco celíaco para o intestino. Olha só, perfeito, né, gente? Tô quase chegando lá em casa já. E se a gente lê isso em casa, a gente não entende nada. Não, tem que explicar, Mesentérica superior. Da aorta descendente. É aquela que ela sai do coração, ela faz uma voltinha e desce para a aorta abdominal, ela vai descendo e vai se dividir aqui. E você que está acompanhando em casa, vai olhando os slides que a Anaí está colocando para você. Ela vai, quando chega embaixo, ela divide para as artérias femorais. São todas grandes, porque tá levando, chegou na aorta, sai o tronco celíaco,
para o sistema digestório, desce para femoral, femoral direita, femoral esquerda, para levar o sangue para os membros inferiores. Todo o sangue oxigenado, que são artérias, né, que vão pulsando. É por isso que quando a gente tem um pé diabético, faltou o que nesse pezinho? Circulação. E aí, quem é que leva o oxigênio para lá? As artérias. Se está obstruída, o que acontece? Não chega. Não chega. E se não chega, o que vai acontecer com o pezinho? Morre. Necrose. Vai necrosar. Tem, por causa da infecção, né? Você vai criando isso. Dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Os vasos ilíacos são aqui na pelve, né? E os gânglios são pequenos sistemas de defesa que tem. Tem ilíaco, tem no pescoço. Às vezes fala, estou com uma... Como é que o pessoal diz? Íngua. Porque está com amidalite, aí cresce eles aqui, eles estão produzindo células de defesa, está com uma infecção da parte genital. Esses gânglios ilíacos aqui, eles aumentam, isso aí é da defesa, ficam na virilha. Ufa! Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso. Ai, lindo, adoro o sistema nervoso. Semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica, ou seja, deslumbrante. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo. O cerebelo é uma estrutura redonda que fica na base do crânio, logo atrás do cérebro. Ela é menor que o cérebro. É a continuação dele e depois vem a medula espinhal. Sim. Vai ligando, sai da cabeça, a parte de trás do cerebelo redondinho, pequeno, e dali sai na medula que vai no meio das vértebras. Lindo, né? Perfeito. Por isso que quando uma pessoa tem um acidente vascular cerebral, o que acontece? Dependendo da área que foi afetada, perde a função. Perde a função. Pode paralisar o lado direito, o lado esquerdo, a fala, a memória, dependendo de onde aconteceu o acidente vascular cerebral, né? Descendo em seguida, olha só, se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal, até o plexo sagrado, no qual o foco brilhante adquiria expressão mais intensa, para atenuar-se depois no grande ciático. Vai descendo então pela medula espinhal, a luz, até o plexo sagrado, que em anatomia a gente estuda como plexo sacral, que é no sacro, na base da coluna. E aí o foco fica mais intenso e atenua depois, que do sacro desce os nervos ciáticos, que aí já vão para a perna. E aí, para facilitar, aí está colocando também os slides para quem está acompanhando de casa, né? Transferi, diz André Luiz, minhas observações para a forma feminina, porque ele estava olhando qual forma? Vamos lá. Igualmente radiosa, concentrando o meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, esse a gente sabe quais são. Olha só. As glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila, atraindo a luz procedente de mais alto. Gente, que é isso? O órgão gerador, né? Olha, eu vinha no trânsito para cá, então enquanto o povo se aborrece, eu fico meditando no trânsito, né? Eu fico meditando, eu estava ali pensando, aí eu lembrei de minha mãinha, lembrei do meu painho. Aí eu mando uma mensagem para ele mental e disse assim, fala assim para ele: meus amores, vocês são responsáveis, foram responsáveis pela minha encarnação. Se não fosse seu ventre, manhã eu não estaria aqui hoje. Né? Eu ali agradecendo mentalmente a responsabilidade, a gratidão de uma mãe, de um pai provedor.
né? Porque para eu ter tido essa encarnação, essa oportunidade, alguém teve que ceder, alguém teve que gerar, né? É a coisa mais linda isso. A gratidão, então, a maternidade, diz o Livro dos Espíritos, é a maior missão que um ser humano pode ter na Terra, é de ser mãe. Não é de ser presidente, não é de ser, é mãe. Mãe. É tanto que eu dizia para a mãe, você teve 9. Eu tenho certeza que as portas do céu estão arrebentadas já para ti. É verdade? Porque tem que ter muita renúncia. Ela se anulou para ser mãe. Eu nunca vi minha mãe ir no cinema com uma colega. Ela não tinha colega. Ela não tinha... A vida dela era os filhos. Então, renunciou para cuidar dos filhos de quem? Entende? Então, a maior missão de um humano na Terra é ser mãe. Então, eu fiquei apaixonada por isso aqui, eu vou voltar um pouquinho, tá? Vou puxar a sardinha. Aonde está a epífise? Bem no meio do cérebro, é chamado do terceiro olho. Ela está bem no meio, nessa direção, entre as duas sobrancelhas. Até os indianos costumam, né, colocar uma coisinha ali. Achavam que a epífise, tempo que eu estudei medicina no século passado, que a epífise ela só tinha a função assim de segurar a parte sexual. Uhum. Na adolescência ela liberava, começava a produzir os hormônios sexuais e ela evoluía, era uma coisinha menor que uma ervilha que ficava ali. Só depois, muito tempo, nós estudamos isso, está no início desse livro, está lá no capítulo, é o capítulo 2 desse livro, muito interessante, que nós estudamos. Ela é também chamada de pineal. Agora já viram que a pineal é o nosso Wi-Fi assim para Deus, é a anteninha, é ali que vem, que chega toda a comunicação com o mundo espiritual, é a glândula da mediunidade. E ela é o maestro das outras glândulas, ela vem na cabeça e ela comanda tudo, tireoide, ovário, todos, e falava que ela evoluía. Interessante voltar lá no capítulo 2 desse livro, que é fantástico. E aí, olha só, vem comigo. Então, desde a epífise, que a nossa irmã Lígia aqui lembrou pra gente, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar um belo sistema luminoso, da epífise até o útero, vamos dizer assim. Ovário, tudo. Semelhante a pequenos astros de vida. Pensa o céu, pensa as estrelinhas, os astros, pensa você olhando para isso. Congregadas, mas elas estavam congregadas em um sentido vertical. Fantástico, A epífise comandando tudo. A epífise comandando tudo. Qual uma antena rútila, né? Cor de ouro. Rútila, cor de ouro. Atraindo a luz procedente de mais alto. Por isso que a gente vai falar da epífise, que ela é o quê? A glândula da mediunidade. Os animais têm epífise? Tem. Tem. Por que tu tá chegando e o Bob Marley já tá... Essa comunicação foi por onde? Pela epífise. Essas migrações dos pássaros que no inverno vão para o sul e depois voltam, movimento de peixe, tudo é epífise. É pela epífise, o ritmo circadiano, eles percebem a noite, o dia, o norte, o sul. E tem os animais mais primícios, como o peixe, por exemplo, que ele é transparente. Então, e o tecido da epífise, na parte embrionária, é o mesmo tecido ocular, começa ali. Olha que lindo. Ela reage à luz, ela sabe se é dia, ela sabe se é noite, ela manda produzir melatonina porque está de noite, cortisol de manhã, tudo. Maravilha, né? Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo,
a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise, e aí também tem uma nota, Lígia, nota da editora. Pequena glândula endócrina situada na base do cérebro, responsável pela regulação da atividade das outras glândulas e de várias funções do organismo, também chamada de glândula pituitária. Isso chamavam a hipófise, no século passado, quando eu estudei, de maestro de todas as glândulas, porque achavam que a epífise evoluía. Então, não, quem manda também na hipófise, que é a pituitária, é a epífise, que é a pineal. Inclusive a pineal, com o tempo, ela é igual assim, um tronco de árvore. Ela vai aumentando, assim, você vê as camadas dela. Isso tem muito de relação com a mediunidade também. E no nosso canal tá lá, né? O estudo, né? É o estudo de número... Não, é o número 8, é o capítulo 2. Aí no YouTube tá lá, estudo 8, 9, 10, 11, 12, 13. É de estudo de 8 a 13 no canal do YouTube. Capítulo 2 foi bem estudado. E aí, desde a hipófise, a região dos ovários, como o nosso astro de vida, olha como ele fala, região dos ovários, astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Disse-me Alexandre, sorrindo, após aproximar-se de mim. Porque lembra que ele foi fazer esse tour sozinho, né? E viajando aí com seus pensamentos. E Alexandre se aproximou agora. Na crosta, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero materno significa, para nós outros, a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto, para muito de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem um concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Cenas do próximo capítulo. Porque nós teremos que fazer, obrigada Augusto, teremos que fazer esse comentário, dar uma palestra, né, do Alexandre. Gente, o útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Então, tu imagina. Então, cenas do próximo capítulo, no nosso próximo estudo, nós iremos comentar essa fala do senhor Alexandre, tá bom? Algum comentário? Foi bom, gente? Foi bom? Deu para aprender? Tivemos aula de anatomia, aula de anatomia. Então, nós devemos agradecer a Deus por todo esse material que Ele nos trouxe, essa bênção. E aquilo, gente, mundo espiritual continua o estudo, continua o aprendizado, é o mundo vivo, é o mundo ativo. Na mensagem de Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, ele diz: nossa luta contra a morte. É impressionante a luta contra a morte, porque enquanto a humanidade insiste
na ideia da morte, acabou, tá dormindo, ou acabou, não vai existir mais nada, ou você está dormindo e vai esperar o juízo final, mas não se tem nada, não se faz nada. Isso é morte. Então a luta da espiritualidade é acabar com essa morte, né? Existe vida atuante, movimento. Eu me recordo quando 8 dias depois da mãe ter desencarnado, eu sonhei com ela, mas não foi sonho, a gente sabe que não é sonho. E eu entrava numa sala, consultório não, uma enfermaria, mas estava só ela. Vamos dizer assim, um apartamento, ela deitada na cama hospitalar, mas já semi-sentada. E eu olhava para ela e dizia, como você está? Ah, estou ótima, minha filha. Só está faltando os dentes. Porque ela estava sem a prótese, né? Ela teve que ficar sem a prótese. Só está faltando... Mas numa alegria, eu digo, ela só não sabia que estava desencarnada. Ela sabia que estava no hospital, que estava muito bem. Porque a minha mãe morreu nos meus braços. E eu me recordo que eu olhava para ela no processo, eu dizia, mãe, vá sem medo. Porque os médicos do outro lado são bem melhor do que os daqui. Porque aqui não tinha tratamento, não tinha tratamento. Vai sem medo. E aí comecei a orar o Pai Nosso, em voz alta. Só nós duas ali naquele momento dentro do hospital. Então, eu digo, nesse momento ela não sabia que estava desencarnada, mas que ela estava bem, estava. Né? Muito linda, né? Então os nossos amores continuam vivos, trabalhando, com o coração pulsando, né? Sentindo. Então não existe ele era, ele é, ela é. A única coisa que ela não é, mas é dona da casa, dona da roupa, dona do tênis, dona disso aí, acabou, isso era dela, né? Mas a nível moral é vivo, é minha mãe, me ama, eu a amo, e isso vai continuar sempre vivo. Meu pai, da mesma forma, converso, mando mensagem, passo o WhatsApp na espiritual, todos os dias, né? Bom dia, minha mãe, bom dia, meu pai, um beijo no coração de vocês, estamos aqui nos guiando, seguida aí do lado também, vá trabalhando e pronto. E um dia todos nós iremos nos encontrar com a graça de Deus, nosso Pai. Então, que possamos fazer a nossa parte no bem, sempre, para que nós possamos ter um despertar melhor, né? Acho que chega de sofrimento. E a gente já sabe qual é o caminho, não é verdade? Foi bom, né, gente? Missão cumprida. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Porque nós encarnamos, ganhamos um corpo físico, para quê? Para ficar desfilando aqui? Para brincar de certificado? Brincar de casinha? Brincar de casamento? Brincar de ser mãe, de ser pai? Isso tudo é meio. Mas qual é o propósito? Né? Por que eu nasci? O que eu tenho que fazer? Não é verdade? Então é isso que a gente tem que parar e pensar. Então, o corpo físico está encarnado, ele me dá uma oportunidade de evolução, de me moralizar, de me tornar um humano melhor. É isso. Porque para eu ter tido essa encarnação, essa oportunidade, alguém teve que ceder. Alguém teve que gerar, né? É a coisa mais linda isso.
A gratidão, então, a maternidade, diz o Livro dos Espíritos, é a maior missão que um ser humano pode ter na Terra, é de ser mãe. Não é de ser presidente, não é de ser, é mãe. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E vamos orar, né? Então, nós devemos agradecer a Deus por todo esse material que Ele nos trouxe, nessa bênção. Senhor Jesus, amigo e irmão de todas as horas, nós te abraçamos, Senhor, com os melhores sentimentos que já conquistamos em nós. Te agradecendo, Senhor Jesus, por este momento bendito que Tu nos ofereces, para que possamos sair da ignorância, dos tormentos e participarmos, Senhor, do Teu chamado para o trabalho de nossa renovação moral. Porque é através de Ti, Senhor, que nós conseguiremos vencer as dificuldades que ainda possuímos, na certeza de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Agradecemos, Mestre amado, pelos amigos espirituais que nos incentivam, que nos estendem as mãos em nossos momentos difíceis ainda para nós, mas que nos dão força e coragem para que vençamos os obstáculos que fazem parte ainda da nossa evolução. Dai-nos força, Senhor, coragem, perseverança, para que ajudemos todos uns aos outros a construir este mundo de renovação interior. Obrigada, nossos anjos guardiãos, nós, aqueles amigos que nos tutelam, Senhor, abençoa-os e nos ajuda a ouvi-los. Que esses estudos, Senhor, tenhamos a coragem de levar a sério em nossas vidas. Abençoa esta casa, Senhor. Abençoa a nossa irmã responsável, nossa irmã Conceição e toda a equipe espiritual que com ela trabalham nessa Tua vinha de amor. Que santifiquemos o Teu nome, Senhor, através de pensamentos e ação. Graça Te damos, Senhor. Que assim seja.